É difícil as pessoas que chegam à Praça da Matriz não perceber a imponência que tem em sua praça. Do lado esquerdo da Igreja Matriz, nós temos a escola, o Grupo Escolar Fausto Cardoso. Este Grupo Fausto Cardoso, ele é cheio de histórias, e é essa história que nós vamos contar. Por volta de 1923, o presidente do Estado, que hoje o cargo é de governador do Estado, Maurício Graco Cardoso, veio visitar Simão Dias e escolher um lugar específico para a construção de seu primeiro grupo escolar. A ideia inicial para a construção desta escola não era na Praça da Matriz. Inicialmente foi dada a ideia da construção da escola ser na praça, onde hoje é chamado José Barreto de Andrade, popularmente conhecida como Praça do Cemitério. O grupo escolar seria construído no lugar da antiga cadeia pública de Simão Dias, no Memorial. Só que, devido às exigências da saúde, ali era muito próximo ao cemitério. E por essa razão eles tiveram que encontrar um outro local para a construção desta escola. E o local melhor que se achou era a Praça da Matriz, por duas razões. Primeiro, por estar centralizado. E segundo, um prédio com tanta imponência, como eram os prédios construídos durante o governo de Graco Cardoso, com sua pungente águia de asas abertas prontos para o voo, não teria outro lugar mais bonito de ser construída esta escola do que nesta praça, na Praça Barão de Santa Rosa. Por isso que, em 1923, este prédio começou a ser construído. Só tenho uma curiosidade. Se a causa da construção da escola não ser lá na Praça José Barreto fosse por estar próximo ao cemitério, logo aqui, neste local, antigamente era o antigo cemitério dos missionários, que funcionou até o momento em que foi construído o cemitério São João Batista. Enfim, essa escola inicialmente era chamada de Grupo Escolar Simão Dias, só que nem chegou a ser inaugurado desse jeito. Num período em que se comemorava ainda a nova república, o governo Graco Cardoso quis homenagear um dos maiores símbolos republicanos de Sergipe, o próprio Fausto Cardoso. Então, por decreto de 1925, o governo de Sergipe muda a nomenclatura desta escola e ela deixa de ser Simão Dias e passa a se tornar Grupo Escolar Fausto Cardoso. O engenheiro responsável pela construção entregou o prédio pronto em abril de 1924, só que ele só foi inaugurado um ano depois, em abril de 1925. Neste mesmo período em que foi inaugurado, o Brasil estava passando por uma revolução tenentista. Era um período da Revolução Tenentista e o período em que a coluna Prestes estava visitando o Nordeste. Parte da Guarda Nacional de todos os estados se preparavam para uma possível invasão. Além das chuvas torrenciais que ocorreu em 1924, que desfiorou um pouco o prédio, e esse processo de revolução no Brasil, aqui a escola serviu como quartel da polícia de Aracaju, que veio guardar a fronteira de Bahia e Sergipe nesse período de revolução. Então, durante alguns dias, as aulas teve que ser adiadas, o início das aulas, para que a escola servisse como quartel. Durante esse período que estiveram aqui, eles chegaram até a visitar Jeremoabo, mas só que depois retornaram à cidade e quando foi em 1926, abril de 1926, eles já saíram desta escola e voltaram para Aracaju. Foi a partir daí que as primeiras aulas foram iniciadas. Quando o governo precisou de um diretor para esta escola, ainda não tinha um nome oficial para servir como diretor. Então convidaram a professora Otaviana Odília da Silveira. Era uma professora muito respeitada no município. E ela acabou sendo a primeira diretora desta escola, por um curto período de tempo, porque o diretor oficial foi Dr. Marcos Ferreira de Jesus,
que depois se tornou prefeito por 2 vezes de Simão Dias, chegou a ser prefeito de Aracaju e era farmacêutico. Então ele foi o segundo diretor e o diretor que durou mais tempo aqui nesta escola, durante o período de 1927 até a década de 30. Fatos importantes que precisam ser lembrados nesta escola. Aqui estudaram personalidades importantes que depois se tornaram políticos de renome, tanto no estado como no país. Nessa escola estudou Antônio Carlos Valadares, ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda, que também ocupou o cargo de governador do estado de Sergipe. Aqui estudou a família Valadares, José de Matos Valadares, prefeito por 3 vezes de Simão Dias, né? Então, são personalidades políticas e tantas outras personalidades da nossa literatura, como Dilson Soares Ribeiro, que foi um dos primeiros alunos dessa escola. É bom ressaltar uma coisa. Depois que Marcos Ferreira de Jesus foi diretor, um dos outros diretores que cresceu, que fez com que a escola crescesse, tanto em número de alunos como em questão de cultura, foi o advogado Rábula José de Carvalho Deda. Aqui ele fez o hino, ele compôs o hino do Fausto Cardoso, ele publicou jornais da própria escola. Nesses corredores, nessas salas, houve bailes em período de festa de Santana ou em datas importantes comemorativas de Simão Dias, recitais de poesias. Então o Fausto Cardoso não servia apenas como escola, saber, mas também como um espaço cultural. Enquanto o município não tinha, espaços grandes para determinados eventos, eles utilizavam aqui o espaço do Fausto Cardoso, da escola Fausto Cardoso.